chegamos na terceira rodada do Brasileirão. O Vasco enfrentou o Fluminense no Maracanã e depois de 13 clássicos, o Fluminense voltou a vencer uma partida contra um rival do Rio de Janeiro. E venceu por 2-1 o Vasco. Aos 10 minutos, Paulo Henrique Ganso abriu o placar. Cruzamento perfeito do Marcelo na cabeça do Ganso. O Vasco chega a empatar ainda. Chega a empatar não, estou confundindo com o jogo do Bragantino. O Vasco tem um pênalti no primeiro tempo, quando estava 1-0 para o Fluminense. Tem um pênalti que não é marcado pela arbitragem, né? E nem foram ver o VAR, né? Eu me lembro, não foram ver o VAR. Mas, enfim, um lance muito parecido com o do Lucas Piton na semana passada, na primeira rodada, domingo anterior, onde todo mundo falou que foi pênalti. E o VAR também não marcou, né? O árbitro foi lá, a moça do VAR, que o Ramon Dias até critica depois, né? Deu uma polêmica. Mas ela disse que era pênalti, o árbitro resolveu não dar aquele pênalti, também não deu outro pro Vasco depois. A arbitragem horrível no jogo entre Vasco e Grêmio. E nesse jogo também a arbitragem deixou muito a desejar. Foi muito mal porque foi pênalti no chute do Verratti e a bola bate na mão do Manuel, que está esticada. Pênalti não marcado a favor do Vasco no primeiro tempo. E aí na segunda etapa o Verratti empata não, né? O Fluminense faz 2-0. Tô com o jogo do Bragantino na cabeça ainda, né? O Martinelli faz 2-0 então no começo do segundo tempo. E aí depois tem um gol do Verratti, assistência do Gumura, estreia com uma boa assistência, bom passe dele para o gol do argentino, o pirata Pablo Verratti. Aí depois tem um gol que seria o gol de empate, linda assistência do David, tá jogando bem o David, o DVD. Mas o gol foi anulado por impedimento do Verratti, um impedimento bem duvidoso também, né? Eu não aguento ver os caras traçando a linha, mano. Sempre para mim parece ter uma coisa errada. Não é conclusiva a imagem, dá zoom, fica tudo borrado. Tem que ter a tecnologia do impedimento semiautomático. Mas é complicado cobrar isso da CBF quando nem a Premier League tem, né? Nem a Premier League, nem a La Liga. E a gente não tem também a tecnologia da linha do gol. Mas essa é mais rara de precisar usar. Enfim. Ficou assim, então, 2-1 para o Fluminense. O Vasco jogou melhor no segundo tempo, merecia o empate. Eu acho que o resultado justo seria o empate, ou talvez até a vitória do Vasco, embora também no final o Fluminense tenha tido chance de fazer mais gols, né? O Léo Jardim salvou o Vasco ali em 2 oportunidades na reta final. Mas o último lance do jogo mesmo é o Cleiton perdendo um gol inacreditável, né? Lembrou o Ribamar, eu acho que o Ribamar faria. E eu não queria o André Silva, que foi para São Paulo, né? Mas também não queria o Cleiton, não. Mas era melhor que tivesse vindo o André Silva e eu me arrependi de não querer ele no Vasco, porque ele tá jogando bem no São Paulo, né? Tá jogando muito bem lá. E esse Cleiton, cara, meu Deus, muito ruim. Bom, seguindo com a rodada, o Red Bull Bragantino venceu por 1-0 o Corinthians e é o líder do Brasileirão nesse momento, Vitinho, que marcou o gol contra o Vasco. Dessa vez não contou com o desvio, não. A bola foi direto mesmo no gol do Cássio. E o Antônio Oliveira falou que o Bragantino só jogou esses 5 minutos e depois só deu o Corinthians. É um pouco de exagero da parte dele, né? O Corinthians teve chance sim, mas nada demais também, nenhuma chance, nossa, claríssima que o Corinthians perdeu. Quer dizer que o Corinthians amassou o Bragantino, muito longe disso. E o Bragantino vence, está invicto no campeonato, não à toa liderando junto com o Flamengo, né? 7 pontos para cada um. São 2 vitórias seguidas em casa, né? Na primeira rodada eles empataram com o Fluminense no Maracanã. O Grêmio conseguiu sua segunda vitória, 1-0 sobre o Cuiabá na Arena do Grêmio, gol marcado pelo Cristaldo. Diferente do que foi o jogo com o Atlético Paranaense, o Grêmio sofreu um pouco mais nessa partida. O Cuiabá chegou a dominar certos momentos do jogo e terminou a partida com mais finalizações. Acho que faltou o Davidson no ataque para botar a bola para dentro, né? Mas afastaram ele lá, sabe-se lá por quê. E agora o Grêmio vai ter jogo duro, né, na Libertadores. Perdeu os 2 primeiros jogos, a situação é complicada. O último jogo do sábado foi o Clássico Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Galo finalmente conseguiu vencer o Cruzeiro na sua Arena MRV, seu estádio que foi inaugurado no ano passado, e desde então foram 3 clássicos realizados lá, e o Cruzeiro venceu 2 e um jogo terminou empatado. Então era até apelidada a Arena Meu Rival Venceu, né? O estádio do Atlético Mineiro até então, mas agora eles conseguem extirpar esse fantasma e fizeram um primeiro tempo muito bom, onde poderia ter feito até mais de 3-0. Segundo tempo, o Galo se poupou bastante, pensando no confronto que terá na Libertadores contra o Peñarol
nessa semana. O Zaratio fez um golaço para abrir o placar. Temos que exaltar aqui a atuação do Gustavo Scarpa, jogou muito. Eu acho que agora realmente ele vai se firmar como titular, né? Eu não entendo até porque que o Milito estava colocando ele no banco em alguns jogos. Não sei se era para poupar para o jogo seguinte, pode ser também. Mas o Scarpa jogou muito, foi o melhor em campo, deu assistência para o Zaratio. Ele participa da jogada do gol do Paulinho, né? Onde o Hulk dá uma assistência, né? Que chutar pro gol, mas o Paulinho escorou para dentro do gol, 2-0. E o Guilherme Arana no final, contando com a falha do goleiro Anderson, sacramenta a vitória do Galo e manda a provocação para a torcida do Cruzeiro. Complicado, né? O Cruzeiro se desfaz do Rafael Cabral pelas falhas que ele vem cometendo e o goleiro substituto também já falha. Vamos ver se o Gabriel Grando vai receber uma oportunidade no próximo jogo, ele que foi envolvido na troca ali com o Rafael Cabral, que foi para o Grêmio. O Grando veio do Grêmio para o Cruzeiro. No domingo tivemos o decepcionante jogo entre Palmeiras e Flamengo. Altas expectativas sempre são... como eu posso falar? O jogo decepcionou bastante, né? Jogo chato, pouquíssimas chances claras. Muito parado também, podemos dizer, né? Muita falta. Foram 23 faltas do lado do Palmeiras, 14 do lado do Flamengo. Quanto que dá no total? Muita coisa. Nenhuma expulsão. Cartão amarelo teve 4 do lado do Flamengo e 5 do Palmeiras, né? Olha só as estatísticas que nós estamos falando. Foram 12 finalizações do Palmeiras, 8 do Flamengo, 3 do Flamengo no gol. Foram as mais perigosas, né? O Everton fez algumas defesas ali razoáveis, né? Só esticar o braço e jogar a bola para fora, né? Ele não teve que dar nenhuma ponte, uma defesa de muito reflexo, nada disso. E o Palmeiras deu apenas um chute na direção do gol e fez um gol que estava impedido, o gol do Aníbal Moreno, e estava impedido mesmo. Então não aconteceu mais nada. 0-0 entre as duas equipes, que a gente espera que vai brigar pelo título até o final. O Palmeiras atual bicampeão. As equipes que dominam não só o futebol brasileiro, mas também o continente sul-americano nos últimos anos, né? Nas últimas 4 Libertadores, cada um venceu 2. As últimas 5 Libertadores, cada um venceu 2, né? Que a última foi o Fluminense. Mas tem que ressaltar aqui no Brasileirão, né? Que o Palmeiras não vence o Flamengo no Brasileirão desde 2019. 19? 19 e 18, eu acho que 18, né? Que eles não. 19 o Flamengo não perdeu quase. 18 quando o Palmeiras foi campeão. Mas eles venceram os títulos, né? Em final, venceu a Libertadores, venceu a Supercopa do Brasil, embora tenha perdido uma Supercopa também nos pênaltis. Mas no Brasileirão o Palmeiras não ganha no Flamengo há muito tempo. No mesmo horário de Palmeiras e Flamengo, teve o clássico Bavi e mais uma vez um grande jogo entre essas duas equipes. Os clássicos lá são sempre legais, né? Sempre acontece muita coisa. E 2-2 foi a partida. O Vitória abriu 2-0, acabou deixando escapar o empate no segundo tempo. O Matheus Martins abriu o placar para o Vitória aos 20 minutos. No segundo tempo, Wagner Leonardo ampliou. O Dandan achou que tinha sido gol olímpico, mas não, né? O Wagner Leonardo meteu a cabeça na bola e fez 2-0. E aí Biel fez o primeiro gol do Bahia. E pouco tempo depois, o Bahia gosta de fazer um gol atrás do outro, assim, né? Foi assim contra... E sofrer também, né? Contra o Internacional, eles fizeram gol, tomaram 2 na sequência. Dessa vez fizeram 2 na sequência, empataram. Um golaço do Everaldo, que é bem criticado pela torcida, mas ele fez o gol que evitou a derrota do Bahia. Ninguém triunfou, terminou empatado. Vitória 2, Bahia 2. O Internacional sofreu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Foi até a Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense, agora a Liga Arena, né, a Arena da Baixada. E o Canóbio fez o gol da vitória do Furacão, batendo de perna esquerda, no ângulo, sem chance para o Rocher. 1-0 para o Furacão, invicto no ano dentro da Arena da Baixada. Né? Sempre é muito difícil ganhar do Furacão lá, não só pelo gramado, a torcida também inflama bastante. É uma arena que tem clima de caldeirão. E o Canóbio, que fez o gol, foi expulso no final do jogo, né? No estádio Newton Santos, o Botafogo recebeu o Juventude, que até então estava invicto. Não está mais, né? O Botafogo venceu por 5-1, fazendo 3-0 no primeiro tempo. 2-0 no primeiro tempo, desculpe, né? Os outros gols, eles tiveram um gol anulado no primeiro tempo também. Júnior Santos abriu o placar aos 4 minutos. O Júnior Santos, que está jogando muito nessa temporada, é o artilheiro da Libertadores até agora, né? Embora tenha marcado todos os gols na pré.
pré também é Libertadores. E ele é o artilheiro do Brasil na temporada, né? Ele e o Pedro estão dividindo esse posto. O Tiquinho Soares marcou o segundo gol de pênalti. No segundo tempo, Danilo Barbosa fez o terceiro gol do Botafogo. Ele que já tinha feito um antes que foi anulado. O Savarino fez um golaço de falta e foi o quarto gol da partida. O reforço da temporada, o Jacob Montes, esquece como pronuncia, fez o quinto gol e o Danilo Bosa descontou para o Juventude. O Juventude que perdeu um jogador aos 38 do primeiro tempo, né? O Lucas Freitas foi expulso. E olha que as estatísticas terminam até que equilibradas, né? 13 chutes do Botafogo contra 12 do Juventude, mas o Juventude só acertou o gol uma vez, foi justamente no gol de cabeça do Danilo Bosa. O Botafogo acertou o gol 6 vezes, 5 bolas entraram, né? 5 foram gol. 55% de posse de bola para o Botafogo, 45% para a equipe do Roger Machado. E para encerrar a rodada, o São Paulo foi até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense e venceu por 3-0. O primeiro jogo sem o Thiago Carpini. O técnico Zubeldia ainda não estava comandando o time, inclusive ele foi apresentado nessa segunda-feira, né? Então, sob o comando de um técnico interino, o São Paulo venceu por 3-0. Caleri abriu o placar com a assistência do André Silva, que eu estava falando agora há pouco, né? Que o Vasco tentou a contratação, mas ele escolheu para o São Paulo. E ele dá assistência para o Caleri. Os dois estão jogando juntos, estão jogando bem, né? Apesar dos dois serem centroavantes. O Luciano faz o gol de pênalti, quase perde, o goleiro quase pegou. Não foi um pênalti bem batido, mas a bola entrou. Ainda bem, porque eu escalei ele no Cartola e ia ficar bolado se ele não faz o gol. E o Aldemir Ferreira, o Ferreirinha, fez o terceiro gol do São Paulo, 3-0. São Paulo já apresentou uma melhora grande, né? Jogou bem, poderia ter feito mais de 3-0 sobre o Atlético Goianiense. Rames Rodrigues não jogou, tá machucado. Classificação após 3 rodadas, Bragantino e Flamengo dividem a liderança. O Red Bull Bragantino fica na frente por qual motivo? Eu acho que é porque ele marcou mais gols, né? O Bragantino tem 5 gols marcados, o Flamengo 4. O Flamengo sofreu menos, né? O Bragantino sofreu 3, o Flamengo sofreu 2. De qualquer forma, Red Bull Bragantino na frente do Flamengo. Nesse quesito, né? Mas só começo de campeonato e as duas equipes são as únicas invictas até agora. Né? 2 vitórias e um empate. O Botafogo está em terceiro lugar, junto com o Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. Essas 4 equipes têm 6 pontos, 2 vitórias e uma derrota. O Atlético Mineiro é o sétimo colocado com 5 pontos. São 3 vitórias, uma vitória e 2 empates. Então, o Atlético está invicto também, ele, assim como o Bragantino e o Flamengo, só que o Atlético só teve uma vitória que chegou agora, né, contra o Cruzeiro. Tinha empatado com o Corinthians e com o Criciúma. O Fortaleza, o Bahia, o Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro e Juventude, essas equipes têm 4 pontos. Essas equipes têm 4 pontos, um empate e uma vitória, e uma derrota também. O São Paulo tem 3 pontos, conseguiu sua primeira vitória nessa rodada. O Vasco tem 3 pontos também, ainda da vitória da primeira rodada. O Criciúma tem 2, mas tem um jogo a menos. O Vitória, a mesma coisa, só que o Vitória já tem 1 ponto, né? O Vitória e o Corinthians tem 1 ponto. E com 0, Atlético Goianiense, são 3 derrotas. E o Cuiabá, 2 derrotas, mas tem um jogo a menos para realizar. Os artilheiros são Canóbio, Ferreirinha, Danilo Barbosa, Cristaldo, Jean Carlos, Lima. É muita gente com 2 gols, né? Verrete, De La Cruz, Wesley e Vitor Hugo, o Vitinho do Bragantino. E com 2 assistências também uma galera, Gustavo Scarpa, Hulk, Jadson, Jean Lucas, Ganso e Vitor Hugo. Vitor Hugo jogando muito, né? O Vitinho do Bragantino. Será ele o Cole Palmer brasileiro?